Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! A Bíblia toda, verso a verso, ainda o necromante mascarado, e você ainda vai aturá-lo se está assistindo o vídeo no lançamento por mais uns 30 dias, pelo menos. Talvez um pouquinho menos, mas antes de 30 dias, não. Você está assistindo esse vídeo dia 17, 18... Dia 25 próximo eu tenho uma cirurgia e em decorrência dessa cirurgia eu vou precisar usar máscara por pelo menos mais 15 dias. Então, faça as contas. Só vamos torcer para que tudo seja bem sucedido e o uso da máscara seja apenas para evitar complicações. Mas vamos lá, Êxodo 35, versos 1 a 18. Faltam esse e mais 5, então, 36, 37, 38, 39, 40, para a gente acabar Êxodo. E aí ficam faltando só os 12 de Levíticos para a gente alcançar a tradução da Bíblia e começar a traduzir, comentar, traduzir, comentar. Vai ficar muito show de bola, vai ficar bacana pra caramba. Estou animado, estou ansioso. Espero que você também. Aí está, Êxodo 35, 1, 18, texto hebraico. O necromante mascarado e a tradução do necromante mascarado, feita quando ele não era mascarado ainda. A tradução está disponível em www.nossabiblialivre.com. Abaixo dela, se você seguir até lá embaixo, você tem um botãozinho em que você pode mandar para o e-mail da tradução qualquer observação sobre a mesma. Seja um problema encontrado aqui na tradução, você discorda da tradução, tem um erro de língua portuguesa, qualquer coisa nesse sentido, ou nas notas aqui embaixo, são muitas notas, são notas técnicas para explicar a tradução, não é um comentário ainda, é só uma prestação de contas, o que eu sei que é raro, né? As Bíblias não prestam conta da tradução, não. Mas a minha presta. Esse capítulo aqui tem 237 notas explicando por que está traduzido daquele jeito, porque a sintaxe é bem diferente da nossa, é bem truncada. Um preciosista da língua portuguesa há de olhar para isso e torcer o nariz. Tomara que não precise engessar. Muito bem, vamos lá. Eu vou ler, depois eu volto fazendo o comentário verso a verso. E assembleia-se Moshe e a totalidade da comunidade dos filhos de Israel. E ele diz a eles: estas são as falas que mandou Yahvé para fazer eles. 6 dias será feito o trabalho, e no dia o 7º está para vós sacralidade. Sábado sabadíssimo para Yahvé. A totalidade do fazedor nele trabalho será feito morrer. Não incinerás fogo na totalidade do assentamento de vós no dia do sábado. E diz Moshe a totalidade da congregação dos filhos de Israel para dizer: esta é a fala que mandou Yahvé para dizer: tomai desde convosco tributo para Yahvé, a totalidade do impelido para o coração dele, e que ele faça ir tributo de Yahvé, ouro e prata e cobre, e terlet e púrpura e vermes de escarlate, e linho e mohaíris, peles de carneiro avermelhadas e peles de terrachim, e árvores de acácias, e óleo para o luzeiro, bálsamo para o óleo da unção, e para o defumado das especiarias, e pedras de ônix, e pedras de enchimentos para a estola e para o peitoral, e totalidade de sábios de coração em vós, e eles vão, e eles fazem totalidade que manda Yahvé. O estabelecimento, a tenda dele, e a cobertura dele, e os ganchos dele, e as pranchas dele, e as traves dele, e as colunas dele, e as bases dele, a arca e os cabos dela,
e o encobrimentador, e a divisória do reposteiro, a mesa e os cabos dela, e a totalidade dos utensílios dela, e o pão das faces, e o candelabro do luzeiro, e os utensílios dele, e as lamparinas dele, e o óleo do luzeiro, o sacrificiatório do defumado, e os cabos dele, e o óleo da unção, e o defumado das especiarias, e o reposteiro da abertura para a abertura do estabelecimento, o sacrificiatório do subimento, a grade do cobre que está para ele, os cabos dele, e a totalidade dos utensílios dele, a pia e o assento dela, e os cortinados do assentamento, e as colunas dele, e as bases dela, e o reposteiro da porta do assentamento, e as estacas do estabelecimento, e as estacas do assentamento, e os cordames delas. Muito bem, vamos ao comentário. Você percebe que tem duas pequenas porções aí, uma tratando do sábado e a outra tratando do estabelecimento e do equipamento litúrgico feito para ele. Duas observações de caráter geral antes de eu ir comentando ponto a ponto. É repetido. Sobre sábado é pelo menos a terceira vez que a gente está lendo, e as orientações para a construção praticamente repete literalmente o que já foi visto antes. Não é um texto facsímile, não é o mesmo texto Ctrl+C, Ctrl+V. Há correções de sintaxe. Esse texto, inclusive, parece um pouquinho mais amadurecido sintaticamente do que o anterior, mas é uma duplicata. Aí aqui a gente pode ficar tentado a imaginar que se trata de uma versão alternativa. É o comum, é famoso, né? É normal. Dois textos com o mesmo conteúdo, tradições diferentes. É possível? É possível. Tem que ficar sobre a mesa. Mas tem uma outra possibilidade que, no momento, é a que me atrai mais. Se trata de um recurso estrutural. Muito provavelmente, na minha avaliação, esses dois textos de orientação para a construção do equipamento litúrgico como um todo do estabelecimento é uma porção original, uma montagem original. Fazem parte da mesma peça. A quantidade de textos que nós lemos de Êxodo, parte desses textos compunham essa estrutura original. Então você tinha, para pensar só na narrativa da construção do estabelecimento, a orientação para a construção do estabelecimento e depois repete a orientação para a reconstrução do estabelecimento. Isso sugere a possibilidade de ser uma estrutura de quiasmo. Então, como os rolos podem ser abertos por cima ou por baixo, você põe o mesmo conteúdo. O rolo começa numa parte, numa extremidade, tratando da construção do estabelecimento no deserto, e se você começa a ler pela outra parte, é o mesmo conteúdo que vai estar lá, a construção do estabelecimento no deserto. E tudo que estiver no meio comporia, à época, o que o montador está selecionando para pôr ali, e posteriormente vão se acrescentando a comunidade dele, comunidade posterior, décadas depois, séculos depois, outros textos, alterando, corrigindo, discordando, etc. Então, uma hipótese é duplicata, outra hipótese não, é apenas uma moldura estruturante, por isso se repete. O problema é o que vem, né? Porque se você prestou atenção, até agora não há a construção. No texto anterior era a divindade mandando ser construído,
não foi construído até agora. Agora repete a divindade mandando construir, mas ainda não foi construído, e a construção vai vir a partir daí. Então, se essa duplicata corresponde a uma fórmula estruturante, significa que ela abre e fecha a narrativa. Então não tem a construção, é só a ordem. Pode ser? Pode. A Torá hoje está assim. Você tem a promessa em Gênesis, mas não tem o cumprimento. Josué não faz parte. Josué se compunha originalmente a Torá, o que é possível, hoje não compõe mais. Então, na Torá você não tem cumprimento de nada, você só tem promessa. Parece campanha política no Brasil, né? O político promete, 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 não cumpre nada. Mesma coisa. Gênesis prometeu, Êxodo prometeu e termina em Deuteronômio, o povo olhando para a terra sem entrar. Eventualmente, a peça original era assim, era só uma orientação para a reconstrução e não tem a descrição da construção. Então não faria mal que alguém acrescentasse, então, o rolo da construção, como depois alguém vai acrescentar Josué. Então não é fácil. Não é fácil, não. É uma questão difícil de decidir. A essa altura você já sabe que eu não dou murro na mesa. Quando uma questão me parece muito óbvia, quase que indiscutível, eu dou murro na mesa. Gênesis 1 não trata da criação do planeta Terra, quem disser isso não sabe ler. É analfabeto, analfabeto bíblico, analfabeto cultural, analfabeto científico. Pressupor que há 2.500 anos atrás, um escritor bíblico teria noção de planeta Terra, de sistema solar, de universo. A não ser que seja um idiota que acredite em revelação. Aí vai falar no Quinto dos Infernos que este canal aqui quer longe, muito longe, esse tipo de boca rota, inútil, que destrói a capacidade cognitiva do povo. Eles exercem um papel deletério, negativo na sociedade. Não tem valor nenhum no que eles fazem. Tornam a população ignorante, crédula, desenvolve o pensamento mágico e uma população emburrecida. É o que fazem esses pregadores de bosta de teologia mágica. Então, vamos encher o saco em outro quintal. Agora, aqui não é o caso. Aqui não dá para dar murro na mesa. Porque podem ser tradições diferentes? Pode. Pode ser apenas reflexo da estrutura da peça original? Pode. Uma das duas tem melhor argumentação? Não. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nada, por exemplo, comparável à discussão a respeito do Jesus histórico. Nós não sabemos se Jesus existiu. Quem disser que sabe, mente, ou é ignorante, ou é um pilantra. Nós não sabemos se ele existiu. Pode ter existido? Pode. Pode não ter existido? Pode não ter existido. Então, é hipótese, exatamente como aqui. São duas narrativas ou é uma estrutura de moldura em quiasmo? Mas, diferentemente daqui, que eu acho que é meio a meio a possibilidade de serem duas narrativas ou uma só, e a duplicata se deve a quiasmo, no caso do Jesus histórico, não. Para mim, na minha opinião, as evidências pendem mais favoravelmente para a existência do que para a inexistência, o que não significa que existiu. Porque hipótese e evidência não garante nada. Então, dito isso, eu peço a sua compreensão, porque nós não podemos entrar aí dando murro na mesa, né? A leitura é fácil de ser feita, mas a circunstância disso, a contextualização disso é mais difícil, porque dependeria de ser uma duplicata ou de uma estrutura. Porque se for de estrutura, isso aí foi duplicado só para fechar o rolo. Não tem nenhum significado histórico, social profundo. É uma duplicata para fechar o rolo. Não sei. Então vamos lá. Moshe e a totalidade da comunidade dos filhos de Israel, eles se reúnem, o que significa assembleiar-se, é se reunir. E aí Moisés diz para eles as falas de Yahvé. Yahvé mandou eles fazerem. E aí entra a questão do sábado.
Eles vão trabalhar 6 dias, mas no 7º não vai, nem no assentamento vão levantar fogo, porque é o sábado sabadíssimo. É o sábado dos sábados, né? Quem fizer trabalho nesse sábado vai morrer. Isso aí corresponde a tudo que já foi dito antes, né? Quem não botar sangue na porta morre, quem tiver pele de pinto morre, quem não der prata morre, quem usar o perfume de Yahvé morre, quem usar o rapé de Jesus morre, de Yahvé morre. E Yahvé gosta de matar, né? Então, mais um, quem não guardar o sábado morre. Então, se você não pode acender fogo, significa que você não pode nem fazer comida. Isso já tinha sido repetido. Então, ou mais uma repetição, um pedacinho de papel que acharam lá e vão enfiar isso aqui, ou é a estrutura de fechamento do rolo para dar o tom. O mais importante é a guarda do sábado naquele rolo específico, original, hoje já cheio de craca. Aí continua. Moisés se dirige aos filhos de Israel. Veja que o início do verso 1, assembleia-se, Moshe, diverge do início do verso 4, diz Moshe a totalidade da congregação, a palavra lá em cima é a comunidade dos filhos de Israel, aqui é a congregação dos filhos de Israel, isso já indica que podem ser pedacinhos de rolos diferentes. Então, se a presença da repetição de construir o tabernáculo, o estabelecimento, é uma peça estruturante, parece que do verso de 1 a 3, não, porque não é a mesma pessoa que está escrevendo isso. De qualquer forma, é montagem. Estruturante ou não, tem montagem nisso aí. Então, Moshe fala para o povo o que ele já tinha falado, que Yahvé manda trazer tributo. Ó, isso já tinha acontecido lá atrás. Vocês têm que trazer tributo, grana. Não sei de onde eles vão tirar, né? Mas aí a qualquer um não vai aparecer o nome dos 2 sujeitos que substituem os Harashim. Todo mundo que tiver no coração desejo tem que trazer para Yahvé. Aí são as mesmíssimas coisas anunciadas antes. Ouro, prata e cobre, os materiais nobres que serão utilizados na confecção do assentamento, que nunca existiu, isso é uma ficção, nunca existiu assentamento nenhum em deserto nenhum. É ficção. Mas na ficção estão repetindo o mesmo que tinha sido dito antes. Os mesmos termos. As mesmas palavras, inclusive. Verme de escarlate, olha, que é a coisa mais específica, e está repetido aí na ordem, né? Ouro, prata, cobre, terrelete, púrpura, verme de escarlate. Já expliquei lá atrás o que é tudo isso, né? Terrelete é o tecido de pigmento azul, púrpura roxo e verme de escarlate vermelho. Linho, morrair, que eu já expliquei também, é tecido feito de pele de cabra, de pele não, pelo de cabra, porque pele de cabra é couro, né? Então é tecido feito com pelo. Você corta o pelo da cabra, não da ovelha, da cabra, e tece. Faz fio e faz tecido. Chama morrair. Vende hoje. É caro, não é barato não. Peles de carneiro avermelhadas, igualzinho o texto anterior. Pele de terrachim, que a gente não tem a mínima ideia. Os especialistas aí sobem no pódio e dizem: eu sei que é golfinho, eu sei que é texugo, é asa de morcego. Aí o pessoal diz trocentos troços. Eu olhei esse monte de comentarista, cada um dando um chute. Eu falei: eu não vou ser mais um chutador ridículo, então eu não fico dando chute. Tá aí terrachim. Não tenho a mínima ideia do que é. Agora, deve ser bicho que tinha disponível em Israel, né? Porque vai mandar fazer um negócio com pele de bicho, de canguru, que só tem na Austrália. Então é algum bicho que tinha lá em Israel. Árvores de acácias, o óleo para o luzeiro. Bem, aí termina o insumo, né? E já começa a manufatura. Porque o óleo para o luzeiro é manufatura, né? Então, o óleo para o luzeiro, bálsamo para o óleo da unção e para o defumado, você vai fazer o incenso para queimar no altarzinho do defumado. Pedras, ônix está especificada,
E depois as pedras de enchimentos para a estola, que é aquele montoeira de pedra, aí não indicou, né? 1 a 1. Está no geral, então ônix, que vai na ombreira, e as pedrinhas de enchimento, que vão no peitoral. Para a estola e para o peitoral, a roupa indicada, né? A estola é aquela roupa que padre usa hoje, tipo aquele pano que cai assim, né? Uma tira larga, né? E o peitoral que vai em cima. E quem vai fazer isso aí? Aí, sábios de coração. Vocês têm gente que sabe fazer, não tem preocupação em dizer que é Elohim, que dá sabedoria, não dá nome de ninguém, é genérico, né? As pessoas aí que sabem fazer, vão fazer, e vão fazer o seguinte, aí começa a enumerar o que a gente já tinha lido anteriormente. Não tem nada faltando, não tem nada sobrando. É a mesma lista, na mesma ordem. A tenda, a cobertura da tenda, que é a pele de terrachim e a pele de carneiros avermelhadas. Os ganchinhos para segurar. As pranchas, que são as tábuas, né? As traves, o pau que vai na horizontal segurando as pranchas. As colunas para o cortinado, é o que eu estou sentindo falta aí, é o cortinado, né? Não mencionaram, o cara esqueceu de botar o cortinado. Tem a coluna, mas a coluna segura o cortinado. A não ser que eu tenha esquecido pulado no texto hebraico, depois eu vou checar, mas está faltando. A não ser que o cortinado esteja na tenda. Não, o cortinado não é da tenda. A tenda tem as cortinas e o estabelecimento, à sua volta, tem o cortinado. Não falou aí, não colocou aí. As colunas do cortinado, as bases das colunas do cortinado, e não colocou o cortinado. A arca, os cabos da arca, o encobrimentador, onde ficam os querubins, mas não fala do querubim. Veja como está bem genérico, né? Está bem saltado. Parece algo burocrático para constar. Por isso, eu acho que pode ser mera passagem para fazer o fechamento tradicional, institucional do rolo do assentamento. Então vamos aqui sugerir. Foi inventado um rolo do assentamento, dizendo tudo o que aconteceu lá. Talvez a entrega da lei, Moisés na montanha, a ordem para construir a bagaça toda, eventualmente. Então, a divisória que separa a sacralidade das sacralidades da nave, do templo, da tenda. A divisória, então, né? A mesa e os cabos para carregar a mesa e os utensílios todos, as bacias, jarro, tacho, tudo, cuia, tudo. O pão das faces, que, se não me falha a memória, não havia sido mencionado. É a primeira vez. A mesa, talvez não tenha mencionado fazer o pão, mas dito que a mesa era para colocar o pão, né? Aí está dizendo que tem que fazer o pão. Por isso pode ser uma correção, mas ele corrige uma coisa e deixa outras de fora, né? O candelabro do luzeiro, os utensílios dele, que é o afastador, o espevitador, o bocal, tudo isso. As lamparinas que estão no topo do luzeiro, o óleo, o sacrificiatório do defumado, que faltou na primeira, depois alguém acrescenta, ou então está separado artificialmente por enxerto, e aí está colocado na ordem certinha, o sacrificiatório do defumado, os cabos para carregar ele. Não me recordo se na descrição original do sacrificiatório do defumado, o altarzinho, se mencionavam os cabos. Não estou lembrado aqui. O óleo da unção, o defumado das especiarias, que vai ali sobre o sacrificiatório do defumado. Esse óleo da unção é o óleo da unção do equipamento litúrgico, aquele que, quando mencionou-se lá atrás, disse que quem fizesse para usar em casa, Deus matava. O defumado das especiarias, que é o pozinho para queimar lá, para dar maresia de Yahvé. O reposteiro que fica na porta, não confundir com a divisória que separa o santo dos santos da nave. Esse reposteiro fica na abertura do estabelecimento, né? O sacrificiatório do subimento, para o sacrifício de matar boi, cabrito, essa coisa. A grade, que vai até a metade dele. Os cabos, que é para carregar ele. Todos os utensílios dele. A pia, que lá atrás não estava junto, ficou enfiado lá no meio, talvez por enxerto entre a pia e os outros elementos, na atividade de aumentar, expandir o conteúdo interno do rolo.
E o assentamento dela, nunca se esquece, quando fala pia, fala do assentamento, por isso para mim é uma espécie de um chafariz. Um chafariz no sentido de uma pia batismal, seria melhor. Os cortinados apareceu aí no final. Na revisão, o cara viu que esqueceu, né? O cortinado está no final. As colunas dele, as bases dela. O reposteiro da porta do assentamento, que já tinha aparecido ali em cima. As estacas do estabelecimento. As estacas do assentamento e os cordames delas. Tudo isso aí a gente já tinha visto, nada disso aí é novidade. A novidade é a concisão, né? A pressa com que a coisa está sendo escrita. Por isso eu acho que não se trata de uma duplicata, se trata de um fechamento estrutural de um, estou supondo, antigo e original rolo do assentamento, inventado pelos sacerdotes que inventaram a ficção de que houve um assentamento que, na verdade, é uma retroprojeção do templo, onde esses sacerdotes que inventam a tenda do deserto, inventam para se empoderar. Vocês têm que construir o templo, vocês têm que empoderar o templo já está construído, mas empoderá-lo para a atividade teológica que nós estamos estabelecendo, porque é vontade de Yahvé. Como vontade de Yahvé? Olha aqui, ele falou. Aí você lê o rolo, engana todo mundo, mente para todo mundo, como hoje continua, faz muito sucesso e é muito eficiente. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Um pedido: nós vamos comemorar 1000 dias de Tenda do Necromante agora em outubro. Se você está assistindo a esse vídeo antes da Tenda ter comemorado 1000 dias, participe da campanha de visualização do canal. Nós precisamos de 800 mil visualizações até outubro para bater 10 milhões de visualização. Nesse momento temos 9.200. No momento em que eu gravo dia 6, você está assistindo dia 17, dia 18. Já aumentou. Para você aí já deve estar em 9 milhões e 300, talvez 400. Então a gente precisa que você clique nos vídeos que você ainda não assistiu para que conte como visualização nova. Eu preciso de em torno de 275 mil visualizações mês até outubro para bater as 10 milhões. O canal hoje está rodando 230 mil. Então eu preciso aumentar 25% das visualizações para que a gente bata 10 milhões. A média do canal era 280 mil. Então eu ia bater, sem nenhum esforço. Mas eu cortei 1/3 dos vídeos porque eu comecei a traduzir a Bíblia e não era mais possível liberar 3 vídeos por dia. Impossível. E com isso, a média caiu de 280 mil visualizações mês para 200 mil visualizações mês. E já recuperamos, estamos em 230 mil. Eu recuperei 30 mil, mas não recuperei os outros 50 mil. Então faça um esforço. Identifique os vídeos que você não assistiu, clique, na dúvida, clica. Assiste. Você precisa assistir o vídeo todo para contar como visualização, eventualmente dar remuneração para o canal, mas para visualização você não precisa assistir o vídeo todo. Eu só pediria que, se você vai clicar, assista o vídeo todo, né? Junte o útil ao agradável. Eu espero que seja agradável, porque útil é. Muito obrigado a quem se envolver com essa campanha, que não vale nada, não tem prêmio nenhum, só seria muito bacana, né? 10 milhões de visualizações em 1000 dias. 10 mil visualizações por dia. Não tá bonito? É um número cabalístico. Não existe cabala, então é só um número engraçado e interessante. Dá um bom post no mural. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.